É porque a gente tem outra pessoa chegando para falar também desta situação, desta decisão da Copa do Brasil. Tá, ele aqui ele não falou presente hoje, porque eu já vi que ele tá aqui, Guilherme Presente. Frossá. Que foi aquilo, Guilherme? E eu não tô falando de futebol não, né? E Tudo vi bem, a sua Dimara? coluna hoje também, né? Eu acho que futebol foi o que menos preocupou a gente ontem na Arena MRV, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo, querido. Sem Boa dúvida noite, nenhuma. Boa tá, tarde, Guilherme? boa noite pra você. Boa noite já, né? Já virou, né? Boa noite pro Lélio, pra todo mundo que tá com a gente, o Tempo Esportes. Pois é claro que nas derrotas e nas vitórias a gente prefere, porque é a parte mais gostosa, é o assunto que a gente mais gosta, falar de futebol, né? Seria Sim. bom mesmo, apesar da derrota do Atlético muito dura nos dois jogos e foi muito inferior ao Flamengo. O Flamengo ganhou na bola, né? Eu falo isso na coluna, falo isso também no vídeo que publiquei de análise hoje lá no meu canal no YouTube, que o Atlético teve, é bem verdade, algumas decisões contra o Flamengo ao longo da história questionáveis, 81, 80, Aragão, Wright, né, problemas com a arbitragem. Ontem não, nem ontem, nem no jogo do Maracanã. O Flamengo ganhou na bola, foi superior dentro do campo nos dois jogos e por isso é o campeão da Copa do Brasil. Não tenho o que questionar em relação a isso, mas como você bem falou, a vergonha maior ontem não aconteceu dentro do campo. Dentro do campo é esporte e no esporte tudo pode acontecer. Você pode ganhar, você pode perder. Pode acontecer de um time que é inferior, tem menos investimento, menos peças ganhar. Ontem não foi o que aconteceu. Ontem um time que é superior venceu, que é o Flamengo. Tem mais alternativas, tem mais investimento, tem mais banco. Você pega os jogadores que saíram do banco de cada um dos times e compara, há uma discrepância. O que não dá pra gente normalizar, até aí tudo normal, né? É do jogo, é do esporte, é da vida, ganhar e perder. Agora, o que aconteceu na Arena realmente não dá para ser normalizado. Eu não vou ficar aqui repetindo tudo que houve, porque vocês já falaram sobre isso, estava ouvindo também a participação do Vola e concordo muito com ele. Agora, é muita coisa para não acontecer nada, né? A gente está cansado de ver punições só ao CNPJ. Deixando claro que eu sou favorável a qualquer punição que aparecer pro Atlético, tá? Enquanto dono do Sim. estádio, enquanto responsável por Responsável. um ambiente que já passou por esse tipo de coisa várias vezes, não é a primeira, nesse nível foi a primeira. Fotógrafo ferido, aliás, nosso abraço, nossa solidariedade ao Nuremberg José, né, profissional de imprensa que esteve dentro do campo e foi ferido e teve que passar por cirurgia, teve fratura, teve tendão rompido e vários outros problemas. Você imagina o trauma desse profissional voltar depois para trabalhar. Estamos falando de um senhor de 67 anos, né? Então, Exatamente. nossa solidariedade a ele, aos familiares e a todos os envolvidos. Mas, assim, o Atlético tem que ser responsabilizado, porque muita coisa é, sim, de responsabilidade do clube. Então, eu concordo com a punição ao CNPJ, seja ela qual for. Agora, tá na hora também de a gente começar a punir os CPFs, né, Dimara? O Atlético Sim. enche a boca pra falar que a Arena MRV é a mais tecnológica do Brasil. Tá na hora da tecnologia aparecer. Aliás, já apareceu, as imagens estão nas redes sociais. Não pode ser tão difícil assim você pegar essas imagens, identificar quem são esses torcedores, se forem sócios torcedores do clube, banirem, né, o clube banir esses sócios aí do programa de sócios e proibir esses caras de entrar no estádio. Não pode ser tão difícil. Ontem não foi um caso isolado. Aliás, ontem teve de tudo. Teve invasão no gramado ou tentativa de invasão, teve ofensa e agressão verbal e quase física a mulheres, porque tem vídeo na internet rodando. Teve episódio de racismo, mais uma vez, não foi o primeiro da Arena, não foi o segundo, tem sido algo recorrente, sem contar no pior dos episódios que foi o arremesso de bombas no gramado, inclusive aquela, né, o rojão que feriu o colega Nuremberg José, fotógrafo que estava trabalhando ali, entre outros colegas que também foram atingidos com menor gravidade, Sim. mas foram. Não é possível que o Atlético não vai conseguir identificar. E quando eu falo Atlético, é porque o clube não é polícia, o clube não tem autoridade para prender ninguém, mas tem para proibir esse cara de entrar no estádio. Eu falo esse cara, mais uma vez, reiterando. Infelizmente não é um. Se fosse um, beleza, identifica, pune, beleza não, né? Já é um problema grave, mas é um problema menor porque é um caso isolado. Mas não foram 2, 3, 4, foram dezenas, eu diria até centenas, considerando tudo que aconteceu no estádio, centenas de vândalos aí vestidos de torcedores. É triste, Dimara, porque acaba que o torcedor que tá ali para torcer, que tá ali para fazer a parte dele na arquibancada, para levar o apoio ao clube, para tentar virar, enfim, as situações que são do esporte, acaba pecando, né, por esses caras que vão para lá para fazer baderna. Eu tenho um grande amigo pessoal, aliás, mandar um abraço para ele, Luiz Felipe, que ontem esteve no estádio como torcedor, com ingresso, chegou um pouco atrasado em relação ao que ele gostaria de chegar para entrar tranquilo, tava entrando no momento em que muita gente sem ingresso tentava invadir, a polícia chegou para resolver o problema, e esse amigo meu que não tinha
nada a ver com nada e tinha o ingresso na mão, simplesmente tomou 4 tiros de bala de borracha e teve que passar a noite no hospital. Então, assim, tá um ambiente cada vez mais impossível de ser frequentado por quem quer ir para torcer, para curtir, deixando claro cada vez mais, e a Arena é só mais um exemplo disso no Brasil, de que civilidade não tem nada a ver com dinheiro. O Atlético ontem teve 10 milhões de reais de renda, uma das maiores rendas, sem dúvida, da temporada do futebol brasileiro, ou seja, o ticket médio foi caríssimo, pessoas aí de elite, né, de classes mais favorecidas financeiramente estiveram no estádio, e ainda assim a gente viu cenas de selvageria. Aliás, o imbecil, que até peço perdão pela palavra, que esteve, né, envolvido nos atos racistas, estava num camarote. Condição financeira e educação, civilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Arena é uma prova disso. E tá na hora, né? Tanto do poder público fazer a parte dele, colocar esse tipo de marginal na cadeia, e aí a gente tem cobrado das autoridades, e do clube também, enquanto responsável pelo estádio, começar a punir de forma severa esses marginais, porque isso é tudo menos algo que a gente pode normalizar dentro de um ambiente esportivo. Dentro do campo, ganhou quem jogou mais bola, o Flamengo merece, é campeão da Copa do Brasil, o Atlético tem que juntar os cacos e pensar na final da Libertadores G30, mas fora do campo, a vergonha que eu senti ontem, vendo o que aconteceu, é maior do que a vergonha de qualquer derrota, de qualquer perda de título dentro de casa, perda de clássico. Isso é uma poeira perto do que aconteceu ontem, infelizmente, na Arena MRV, Dimara. Terrível, terrível. Eu sei que eu tenho que liberar o Guilherme Frossá, que ele tem uma live também, né, querido? Nosso colunista, tá lá a coluna dele, Não, mas tá tranquilo, vamos lá. O tempo.com.br, tá lá a coluna do Frossá. Foi você, não foi, que me falou que você sentiu muito o clima dos anos 80, que já não tem mais nada a ver, que a história é bonita quando você tem o papel picado, né? Você tem aquele maravilha que o Thiago Scarpa fez ali, que é fantástico, né? Aquela festa linda e tal, mas que isso de 80 foi lá atrás, né? É outra coisa, tá? Ok? O pessoal mais novo hoje, que a gente viu lá, histórias diferentes, pra que ficar remoendo essa história? Uma coisa é rivalidade, ok. Outra coisa é remoer ódio, sabe? Outra coisa é remoer falta de respeito. Outra coisa é remoer ausência de educação, né? Dinheiro não compra isso não, tá? Exatamente, Di. Foi eu que disse, porque a festa no pré-jogo, né, lembrou muito anos 80, anos 90, foi maravilhoso o que fez o Atlético, mas diante de tudo isso, como muito bem falou o Frossá, a sensação que fica é de que o torcedor brasileiro como um todo não consegue ser hostil sem ser selvagem. Ser hostil é uma coisa, é receber o seu rival, receber seu adversário, cantar alto, calar a torcida adversária, ser babaca, ser criminoso, ser animalesco, como eu disse no início do programa, é totalmente diferente. Então é essa sensação que eu tenho. Não consegue ser hostil sem ser criminoso, porque o que a gente viu de Mareu, você, o Frossá e todo mundo que estava na arena, é uma sequência de crimes. Não tem nada a ver com torcida. É uma sequência de crimes que a gente viu. É verdade. E obviamente a gente sabe, né, Frossá, Colombo e Lélio, que o Atlético vai falar amanhã, né, sobre essas situações. Amanhã também o STJD deve dar uma posição, né, em relação a tudo que aconteceu. Ou seja, aguardar aí para ver tanto a posição do Atlético, que a gente não teve até hoje. Vou dizer que eu estou mais curiosa pela posição do Atlético, tá? De entender, né? Porque não é possível que não doeu neles um estádio, né, construído com tanta vontade, com tanto amor deles, ter acontecido tudo que aconteceu, né, Lélio? E independentemente se o primeiro título foi comemorado pelo seu principal rival nacional, sei lá o quê, dentro da arena. O que é isso, gente? Quantos títulos o Atlético pode comemorar aí? Pelo amor de Deus, vamos pensar, né, Lélio? Isso aí. Pelo amor de Deus. Mas é igual eu falei, já acabou o jogo, vira as costas e vai embora. Se não quer ver a comemoração do adversário, vai embora. Não sei por que ficaram rendendo lá, tentando invadir o campo pra quê? Pra brigar com o jogador, pô? Coisa mais sem sentido. É isso aí. E o Frossá falou uma coisa corretíssima. Tem que punir o CNPJ, sem dúvida alguma. Agora, o CPF também precisa ser punido. E aí, quando vier uma punição exemplar, por exemplo, esses caras aí, quando o Atlético, sabe, processar todo mundo com o prejuízo que vai ter, aí essa gracinha acaba em campo de futebol. Verdade é essa. Mete um processo nos brigões aí vamos ver. Eu também acho, porque às vezes fica só o clube sendo punido, óbvio que ele tem a responsabilidade, né, da própria segurança e tudo mais,
Mas à medida que isso for andando, pode ser que essa seja a solução, né, Frossá? Pois é, e assim, aliás, um abraço pro Colombo também, que eu não mencionei no início, mas não foi por falta de carinho, viu? Foi só um esquecimento, um abraço pra ele. Outro pra você. Eu acho que não precisa de muito, viu, Dimara, Lélio e amigos, assim, se o Atlético identifica, e é claro, não vai identificar 100% dos torcedores, ou talvez não consiga identificar todos eles, mas, cara, basta dar um exemplo. O exemplo ensina mais do que qualquer coisa, vale pra tudo, pra educação das nossas crianças e pro clube de futebol também. Se o Atlético emite uma nota oficial dura, né, como o Atlético emitiu tantas para assuntos até que nem precisava, falando, olha, identificamos fulano, ciclano e beltrano, esses 3 estão punidos e não entram mais na Arena MRV pelos próximos 10 anos, ou sei lá, por mim para sempre, mas aí vai de acordo com as normas do clube, já vai ser um exemplo para os outros, já vai ser um exemplo os outros baderneiros, na hora que o cara vai estar com a bomba para atacar dentro do gramado, pode atingir a cabeça de alguém, pode ferir alguém, como feriu ontem o nosso colega de imprensa, o cara vai repensar, caramba, se o Atlético me identificar e tem câmera aqui para todo lado, eu nunca mais piso aqui no estádio. Tem que ter, no mínimo, um exemplo, um episódio, porque não teve até hoje. Não adianta só o CNPJ ser punido, o Atlético será mais uma vez, e nada acontecer com quem efetivamente comete os crimes. O Atlético é responsável? Sim, porque no mínimo é negligente nesses episódios, como foi ontem mais uma vez. Mas o CPF tem que ser punido, tem que ter algum exemplo. Historicamente, gente, no mundo inteiro a gente tem episódios que provam que a punição funciona. A história dos hooligans na Inglaterra, para quem tem curiosidade de pesquisar, como eu já tive, ela passa muito por isso. Era uma baderna, era briga dentro do estádio, fora do estádio, gente morrendo, briga com barra de ferro. Começou a dar cadeia e proibição para sempre, ou por muitos anos, para os caras pisarem dentro do estádio, acabou. Não existe mais. Existem episódios isolados, longe de estádio, mas dentro dos estádios, hoje na Inglaterra, é muito seguro você ir para ver jogo. Tem que ter punição, porque senão vai continuar com essa impressão de que futebol é um universo paralelo. A impressão que dá é essa. Você pode tacar uma bomba em alguém no meio da rua e ferir essa pessoa? Não, se isso acontecer, você vai preso. Mas no estádio parece que pode. A gente tem que terminar com isso, porque não dá mais, gente. 2024 e fotógrafo ferido dentro do campo trabalhando, não dá para aceitar mais. Vale lembrar, né, para me despedir do Frossá, que a AFOC, né, que é a Associação dos Fotógrafos Nacional, ela já havia pedido à direção da Arena MRV, né, maior segurança, como a nossa também, né, a MCE, a Associação dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas já havia pedido também à Arena MRV uma segurança maior, exatamente por estar detectando essas situações e esses problemas. Então vamos ver o que o Atlético fala amanhã. Valeu, Frossá, obrigada, viu, querido? Só para fechar, Por mais favor. um lembrete aqui, que é uma coisa que combina com isso que a gente está falando, que completa. O Filipão, quando esteve no Atlético, Luiz Felipe Scolari, ele teve alguns entreveros ali com torcedores que estavam logo atrás dele, chegou a ser xingado, xingou de volta, né? Foram alguns problemas ali que aconteceram, e ele chegou a sugerir, isso é informação, tá? Checada, apurada na época, ao Atlético, que pelo menos subisse o vidro ali atrás do banco de reservas, ou colocasse uma tela de proteção, ou fizesse um recuo para que nas primeiras fileiras não ficasse ninguém, porque ele estava se sentindo ali ofendido, intimidado, e na época, sendo bem sincero, eu achei um exagero por parte do Filipão. Eu cheguei a falar, cara, que exagero, o Filipão, técnico experiente, ele tem que aguentar lá o torcedor no ouvido dele, cornetando, mas o tempo passou e eu começo a dar uma certa razão a ele, porque o cara começa xingando, ofendendo, e aí você ainda leva pro lado, é só um torcedor nervoso, daqui a pouco ele tá com um copo, daqui a pouco ele tá com uma bomba, daqui a pouco fere alguém. E a gente, infelizmente, precisa esperar esse escalonamento de episódios para chegar num ponto de machucar alguém dentro do campo, alguém que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro do campo esportivamente, ou o Nuremberg José, fotógrafo de 67 anos, poderia fazer o gol que o Kardec perdeu. Não, né? Não é ele o responsável. Então, a gente precisa esperar acontecer alguma coisa com um profissional que não tem nada a ver com isso, para aí sim passar a ter, tomara, alguma punição mais grave. Então, peço até perdão publicamente ao Filipão, se lá atrás eu fui contra o que ele sugeriu, talvez ele estivesse certo, talvez realmente o torcedor, ou pelo menos alguns deles, né, deixando claro que não é todo mundo, obviamente, não tenha a mínima condição humana de conviver em sociedade e tenha que ser tratado como um animal mesmo, que precisa de distância. Igual quando você vai no zoológico, o leão tá lá e você não pode chegar perto para sua segurança, daqui a pouco a gente vai ter que tratar torcedor desse jeito, porque chegou num nível que não dá mais. É isso, desculpa a revolta aqui e o desabafo, mas sempre um prazer participar. Grande abraço e nos vemos ainda essa semana aqui em O Tempo Esportes. Com certeza, e o seu desabafo é de todos nós, pode ter certeza absoluta. Valeu, Frossá, obrigada, viu?
Valeu, até mais. É isso, gente. Filipão é inteligente, porque ontem deu medo. Deu medo.